Pare de pensar. Você está se perguntando, como assim parar de pensar? Se eu penso o tempo todo, os pensamentos estão automaticamente, quase que 99% da minha vida, aqui o tempo todo, sem um minuto, sem um segundo de descanso, de sossego, de silêncio. Porém, eu quero que você reflita, porque todos os seus pensamentos estão sempre ligados ao passado, ao seu futuro, as coisas que você aprendeu, as pessoas te falaram, os conselhos de vida, a forma correta de viver, a forma certa de se expressar, como se fosse uma receita, um passo a passo, a vida fosse feita em um computador, onde tudo tivesse sido preto no branco, as coisas feitas pelos conceitos, pelos métodos, como se nós fôssemos feitos para viver automaticamente. Será que isso é a forma verdadeira de viver? Eu acredito que não, porque nós, a humanidade, o sofrimento está cada vez maior, a ansiedade cada vez maior. As pessoas estão vivendo vidas vazias, fúteis, sempre ligadas aos bens materiais, às coisas que você tem, ligada muito ao que você precisa ter, sempre cada vez mais, correndo. E os pensamentos estão sempre ali, o tempo todo, fazendo que você viva essa vida, às vezes, miserável, uma vida miserável verdadeiramente. Então eu quero que você pare de pensar. Nesse vídeo eu vou te mostrar, por detalhes, o porquê que você precisa parar de pensar e realmente buscar uma vida pura e verdadeira, uma vida plena, desperta, onde o verdadeiro amor, a verdadeira alegria vai se transformar, e não por um momento, mas para a vida inteira. Fique aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar exatamente o que pode fazer você despertar. Mas primeiro eu queria te perguntar o que é pensamento? Ou se você algum dia já se questionou, já quis tentar entender o que é o pensamento que pula na sua cabeça, faz você tomar ações, faz você viver, acreditar todas as vezes que ele lhe fala. Da onde que surge esse pensamento? Por que ele tem tanto poder assim sobre nós? Esse pensamento vem da nossa mente. A mente que acredita ser dona de nós, ser nós. Acredita que ela pode tomar decisões e realmente viver no nosso corpo, comandando nós, e não só nós, mas a humanidade em si. E por algo muito, às vezes, mais simples, que é o nosso livre-arbítrio, que Deus nos deu, nós acabamos vivendo, acreditando que tudo que nós pensamos é o que nós somos. De certa forma, isso pode fazer alguma verdade, porque é assim que nós vivemos, mas é exatamente o contrário. Nada do que pensamos é o que nós somos, pois o que somos vai muito além do que a mente, a ciência, os conceitos podem explicar, porque nós não podemos ser conhecidos, ou como São Tomás de Aquino nos falava, existem coisas cognoscíveis, conhecíveis, e incognoscíveis, inconhecíveis, que não se pode conhecer, mas pode sentir, pode viver. E é isso que a gente precisa parar um pouco e refletir. Porque não é possível que a gente queira viver do jeito que a gente vive hoje. E normalizando tudo. Normalizando uma briga, normalizando uma tristeza, às vezes uma falta tão forte. Até mesmo as pessoas que têm tudo, que têm dinheiro, que têm fama, que têm poder, essas pessoas vivem uma vida às vezes miserável. Às vezes tirando a sua própria vida. E qual a explicação para isso?
E a gente não reflete, a gente busca às vezes a vida que eles querem viver lá no futuro, mas a gente não reflete como eles se sentem. E a maioria, não vou dizer 100%, mas a maioria se sente ainda triste, ainda infeliz. Por mais que tenha confortos, riqueza material. Jesus veio nos mostrar coisas muito fortes, coisas que para a gente refletirmos, para a gente despertarmos. Jesus já vinha com esse pensamento, já vinha com essa ideia, porque Ele é Deus, porque Ele quer que nós vivamos em abundância. Não viver pelo vento, onde as opiniões te empurram para cá, para lá, e você acaba vivendo como um robô. Os pensamentos te dominam e a sua vida fica assim, quase que ad eterno. E minha missão aqui é fazer que você liberte, quebre todo esse ciclo de pensamentos, esse ciclo de mediocridade, de acreditar que você é inútil, que você não serve para nada, pois é o que o mundo precisa, é o que as pessoas precisam. Porque acredito que a gente precisa saber que existe algo muito mais poderoso dentro de nós. O meu verdadeiro, o meu puro, o meu que está aqui querendo iluminar de verdade, não em palavras, mas iluminar de verdade a tudo e a todos nesse mundo. E Jesus nos falava em Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos. Quanto ao que vestir, nem quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Jesus, ele nessas palavras, ele já nos falava que nós não podemos servir a dois senhores. E qual que é o primeiro senhor que ele fala? O primeiro senhor é esse senhor dos pensamentos, dos conceitos, da nossa mente. Essa ideia de quem nós somos, do nosso próprio eu. Essa ideia de que às vezes somos incapazes, inúteis, pessoas fracassadas. Ou às vezes que somos grandes, somos seres acima dos outros, soberba de sermos alguém muito iluminado, abençoado. Esses tipo de ideias de quem nós somos que Jesus vem nos falar. E qual é o outro Senhor que Deus nos fala? Que Jesus vem nos falar? É o eu verdadeiro, é o eu da consciência pura. O eu desperto que vive no silêncio. Essa acho que é a palavra correta, ele vive no silêncio. Porque ele se expressa no silêncio. Porque todo barulho vem da mente. E como que então vamos viver, Fernando? Se eu tenho que pensar para fazer as coisas, você precisa viver no presente. Porque, como eu falei no começo do vídeo, todos os pensamentos são sempre ligados ao passado e ao futuro. E você está sempre pensando nessas coisas. E esquecendo que a única coisa verdadeira que você tem, que é o presente. A única coisa que existe, que é o nosso momento presente. O resto é apenas hipótese. Algo que... ou apenas conhecimento no passado. Coisas que nem podem voltar atrás. Coisas que nem existem. Então, quando se perguntar qual o dia mais importante da sua vida, é sempre hoje. Qual o dia que vai ser mais feliz da minha vida? É hoje. É sempre hoje. Amanhã
Ele não existe. Ele nunca vai existir. O passado, muito menos. Então a única coisa que você pode viver é agora. É esse estado de presença. Porque se eu não tivesse desperto ainda, eu certamente não estaria falando essas palavras para vocês. Eu que era uma pessoa totalmente envergonhada, com medo, se expressando de uma forma horrorosa, travando, sem espontaneidade, porque a mente faz isso. Ela te robotiza, ela te transforma numa pessoa abaixo das outras. E você acaba acreditando. Ela toma o poder de você. Então comece a observar a mente. Comece a calar a sua mente. Comece a viver o presente. Que isso vai começar a te fazer libertar de todas as amarras, de tudo que você realmente acredita ser a verdade. Tudo que você já viveu. Às vezes essa depressão que você está vivendo é tão forte. Se você despertar, isso pode te curar. Porque quando nós estamos no presente, no momento agora, é algo tão poderoso, tão forte que tudo que você já viveu, às vezes dramático, de tristeza, de momentos muito difíceis, acaba se dissipando. Isso, às vezes, é o corpo de dor, que eu vou comentar mais pra frente, que é algo muito forte, uma energia negativa muito poderosa, muito forte. Mas o meu foco aqui agora é que vocês comecem a entender os seus pensamentos. Por isso que eu quero que você pare de pensar. Só você parando de pensar, você vai poder olhar para o lado, viver o agora e despertar. Olhar para os olhos de uma pessoa e ouvi-la. Mas não ouvir só por ouvir, entrar um lado e sair pelo outro. Ouvir de coração. Está ali 100%. Está ali partilhando, vivendo, realmente sendo. Sem preocupação alguma. Sem deixar que os pensamentos tomem conta de você. Sem deixar que os pensamentos roubem de você daquele momento ali. Mas isso não só quando você está em um lugar legal, na natureza, mas em todos os lugares. No trabalho, no seu dia a dia, no acordar. Isso vai fazer te libertar. Vai fazer te despertar mesmo. Porque a vida miserável que nós vivemos hoje, essa vida precisa acabar. Porque não é possível. Eu pensava assim, não é possível que a vida seja só isso. E que eu descobri que ela não é. Ela é algo muito, muito poderoso. Algo é vida pura. É como Jesus nos falava. É o Espírito Santo agindo em nós. O reino dos céus. Deus utilizando nós para sermos luz nesse mundo. Começa a refletir o que Jesus nos falava. O Evangelho é muito maravilhoso. Mas não a julgar a Bíblia, a julgar os pensamentos, a julgar essas coisas que às vezes as pessoas nos ensinam. Começa a refletir, a olhar para o lado, para o mundo, que o processo de libertação vai começar. Então, qual é o passo a passo? Se bem que não tem muito passo a passo para despertar, e eu não tenho o poder de fazer você despertar, mas eu posso te ajudar. Eu posso fazer que você comece a ver a vida diferente, a ver que as coisas podem ser diferentes. Podem não, elas são diferentes, mas que você comece a se libertar dos seus pensamentos, se libertar do julgamento das pessoas, a ser, viver uma pessoa livre, com as ideias em paz. E no começo talvez seja difícil, porque o mundo vive de pessoas inconscientes,
onde a mente impera, onde a mente tem um poder. E 99% das pessoas, infelizmente, ainda vivem assim. E você vai acabar dizendo que você é o que está louco, que você está errado, mas não. Porque quando você começar a observar seus pensamentos, observar a natureza, observar o céu, estar presente mais para as pessoas, ouvi-las, entender que ali também Deus se faz presente. Não julgar. Pare a não julgar as coisas, a não julgar a atitude das pessoas, porque elas provavelmente são mais inconscientes e as suas ações vêm da mente, que a mente, por mais que você nunca queira discordar, mas ela é a serpente que corrompeu Adão e Eva. E a serpente, ela quer destruição, ela quer que você fique perdido, fique cada vez mais uma vida sem sentido e com sofrimento absurdo. E ela vai ser algo muito forte para tentar, de todas as formas, que você não se desperte. Vai achar todas as justificativas possíveis para que você diga que eu estou falando aqui seja um monte de besteira, de ladainha, que a única forma de se libertar é imaginar você lá no futuro, lá que vai ser algo, lá que você vai conseguir ter vivacidade, ter paz. Só que isso é mentira, é balela. Porque se você analisar ano passado, você já está naquele futuro que você imaginou ano passado. Mas o sentimento de você continua o mesmo. Então, até nessa forma, é muito fácil a gente quebrar os argumentos da nossa mente. Porque ela é a mentira, ela é o pai da mentira. E toda mentira, ela quando tem perna curta, ela não dura muito tempo. Então comece a refletir, comece a observar esses pensamentos. Comece a ficar mais presente. E eu tô aqui para poder ajudar vocês, eu quero ajudar cada vez mais. Eu quero montar algo mais sólido para vocês, meio que quase que um passo a passo, uma mentoria, que vocês possam serem guiados, para que vocês também possam despertar, porque minha missão é fazer que vocês acordem, despertem. Esse mundo precisa disso. Senão a mente vai destruir esse mundo. A gente precisa estar desperto, estar sendo obra de Deus. Porque o sorriso puro e verdadeiro, esse sorriso precisa estar aqui cada vez mais em mim, em você, em outras pessoas à sua volta, no mundo. Fiquem com Deus, a paz esteja com vocês.